Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos dar continuidade à aula da semana passada. Semana passada a gente conversou um pouco sobre os esportes de invasão, não foi? A semelhança entre os esportes coletivos e os esportes de invasão. A gente conversou semana passada. A gente viu até alguns fundamentos do basquete, como se joga o basquetebol. O conteúdo desse volume, desse capítulo, é justamente esses, né? O fundamento do basquetebol, que a gente viu semana passada, e o corfebol, né? Que é um esporte também de invasão, que a gente vai conhecer um pouco dele agora, né? A gente dividiu as aulas entre fundamentos do basquetebol, que foi semana passada, e hoje a gente vai ver um pouco sobre o corfebol, certo? Vocês vão conhecer. Só para uma imagenzinha para vocês ficarem cientes como é, o corfebol é desse jeito aqui, ó. Estão vendo, ó? Esse negócio amarelo no meio é tipo uma cesta e é tentar acertar a bola dentro dele. Vamos lá, gente, para a gente dar início, para a gente conhecer esse esporte. Eu digo conhecer porque eu também não conheço muito, né? Por conta que ele não é muito praticado aqui no Brasil, mas é uma novidade, né? Para a gente conhecer um esporte de outra cultura, de outro local. Vale muito a pena isso, né? Por conta que a gente se aprofunda em outras coisas, de outros locais. Corfebol, gente, é um dos vários esportes de invasão, né? Creio eu que a maioria de vocês não tenham nem assistido, nem jogado, né? Porque ele não é muito praticado aqui no Brasil, nem muito assistido. Apesar dele ser pouco conhecido aqui no Brasil, é um esporte bastante praticado na Europa. Ele é muito praticado na Europa. Inclusive com a participação como esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos de 1920, em Amsterdã, né? Ele foi um esporte de demonstração nas Olimpíadas de Amsterdã em 1920. E também na Anturpia, 1928, ele também foi esporte demonstração, certo? Nas Olimpíadas. E foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, né, que é o COI, que é responsável pelas Olimpíadas. Ele foi reconhecido em 1993 como esporte olímpico. Tem uma estrutura bem organizada, definida por uma federação internacional fundada em 1933, né? Dá para ver que ele é bem organizado, tem até uma federação que organiza. Responsável por realizar as competições e campeonatos mundiais dessa modalidade, né? A Federação Internacional de Corfebol é que é responsável por organizar os campeonatos a nível mundial. Vamos lá, aprofundando mais um pouco, gente. Segundo a Federação Portuguesa de Corfebol, o criador do esporte foi o holandês Nico Bruggenhuizen. Depois eu vou escrever bem direitinho para vocês como é que manda, como é que fala, como é que se pronuncia e como é que se escreve. Na virada do século XX, mais precisamente no ano de 1902. Uma das preocupações era manter manter as características competitivas nesse novo esporte, simultaneamente evidenciar os aspectos mais cooperativos, né? Ele queria deixar a competitividade, né? Queria manter essa competitividade e queria manter também a cooperatividade, né? Professor, o que é essa cooperatividade? É que os atletas se ajudassem a fazer o ponto, fazer a cesta, né? Houvesse essa cooperação entre todos, né? Por isso que ele queria que manter essa ajuda entre os atletas. Por isso, o idealizou optou por unir as características do basquetebol e do handebol no mesmo jogo. Né? Tá vendo, gente? Por isso que ele tentou juntar o handebol e o basquetebol. Uniu os dois e criou o corfebol no intuito de ter a cooperação dos atletas, certo?
O nome KOF em holandês significa cesta ou cesto, né? O nome KOF, né, do começo Kofebol, significa cesto ou cesta. Daí a origem do nome do jogo, bola ao cesto, né? Que bola significa bola, bola ao cesto. O Kofebol apresenta uma peculiaridade que distingue da maioria dos esportes. Nasceu como esporte para ser jogado por 4 homens e por 4 mulheres na mesma equipe juntos. Tá vendo? Essa é a peculiaridade, né? Que tem essa parte mista, né? 4 homens e 4 mulheres na mesma equipe, né? Eles jogam juntos a partida de Kofebol. Todo mundo pode jogar junto, né? Como se fosse misto mesmo. Logo após a sua concepção, surgiram vários clubes de Kofebol, consolidando definitivamente a sua prática na Holanda. E uma rápida difusão para a Bélgica, país vizinho. Tá vendo, gente? Ele começou a ser praticado mesmo na Holanda, né? Aí depois veio a criação de vários clubes. Depois difundiu para a Bélgica, que é um país lá do lado da Holanda. Após a Segunda Guerra Mundial, propagou-se também por outros países da Europa, como Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, Espanha e Portugal. E depois foi para outros países da Oceania, né, como a Austrália, e também para países da América do Norte, como os Estados Unidos. Nos dias atuais, o Kofebol vem sendo divulgado no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Ele vem sendo está sendo divulgado aqui no Brasil, né, principalmente lá no lado do Rio de Janeiro. Inicialmente praticado em um campo de grama ao ar livre, na atualidade as competições oficiais de Kofebol são realizadas em quadras cobertas. No entanto, o esporte tem sido adaptado como uma prática de lazer em diferentes superfícies, como grama artificial, areia e até mesmo na água, né? A partida dele mesmo, gente, está sendo praticada num ginásio coberto, né? Porém, como opção de lazer, as pessoas estão podendo praticar ele em qualquer local, né? Como falei aqui, grama artificial, areia ou até mesmo na água. Curiosidade, gente, como eu falei, né? O Kofebol é um dos poucos esportes em que uma equipe são formadas por homens e mulheres, né? E é interessante porque há uma participação de todos, né? Há essa inclusão. É diferente do futebol, que é só o homem, só o futebol masculino, só o futebol feminino, só o futsal masculino, só o futsal feminino. Nele tem essa junção de ser misto, né? Interessante por isso. Regras e fundamentos do Kofebol, gente, para a gente poder se aprofundar um pouco. O Kofebol tem muitas regras e uma estrutura que favorece a elaboração de estratégias. A seguir, há uma síntese das principais regras desse esporte. Vamos lá, gente. A quadra, suas medidas são 40 metros por 20, né? A marca das penalidades deve ser traçada a 2 metros e 5 do cesto, no sentido da linha lateral. Os equipamentos da partida de Kofebol: equipamentos, poste e cesto. Cada lado da quadra tem um poste de 3,5 metros de altura, com o cesto fixado na sua extremidade, lá em cima. O cesto tem 25 metros de altura e um diâmetro que pode variar entre 39 e 41 centímetros. Os postes devem ficar a uma distância de 6,7 metros da linha de fundo, a partir do centro dela. A cor do cesto deve ser de preferência amarelo brilhante, né? Tem que ser amarelo brilhante para poder destacar. É mais basicamente assim, gente, o cesto de Kofebol. Basicamente isso. O tempo de intervalo. O tempo de partida, na verdade, são 2 tempos de 30 minutos com 10 minutos de intervalo, né? São 2 tempos,
30 minutos jogado, 10 minutos entre eles para poder descansar, tomar uma água, ajeitar alguma estratégia. Os jogadores são disputados por... Os jogos são disputados por duas equipes, cada uma composta com 4 jogadores do sexo feminino e 4 jogadores do sexo masculino, né? Como eu falei, ele é misto, né? Tem essa junção dos dois sexos. Dos quais 2 homens e 2 mulheres são colocados em cada uma das zonas de defesa e de ataque. A cada 2 cestas, a dupla de ataque troca de posição com a dupla de defesa, né? Então, tipo assim, fica 2 homens, 2 mulheres atrás e 2 homens e 2 mulheres na frente. Cada ponto que a equipe fizer, troca. Quem tá na defesa vem pro ataque, quem tá no ataque vem pra defesa. A gente vai tendo essa troca direto, entendeu? Dinâmica do jogo. Como funciona o jogo de CONFEBOL? Não são permitidas as ações descritas a seguir. Não são permitidas. Tirar a bola da mão do adversário. Andar com a bola. Andar com a bola é que nem no basquete, né? Você tem que bater a bola, não pode correr com a bola assim. Executar drible. Haver mais que um marcador para cada atacante. Não pode, né? Tem que ser um para cada. Ocorrer contato físico. O jogador não vai poder efetuar o arremesso se houver à sua frente um defensor do sexo oposto. Ou seja, se tiver um homem e uma mulher, o homem não vai poder fazer o arremesso para... Não vai fazer o arremesso para cesta, certo? E ao contrário também. Se tiver uma mulher e um homem, não vai poder fazer um arremesso. Se o defensor estiver com o braço levantado, tentando bloquear o arremesso, né, não tiver assim também não vai poder ser feito. Os fundamentos do CONFEBOL são semelhantes ao do basquete, com poucas mudanças na forma de execução, dos gestos técnicos e de outros. Os principais fundamentos do jogo são passe, de peito, de ombro e picado, né? Picada quando a bola vai quicada. E arremessos, de curta, média e longa distância. Bandeja e arremesso de penalidade. Esses são alguns arremessos do CONFEBOL. Gente, eu irei organizar um artigo em PDF e vou mandar para vocês junto com esse vídeo na Agenda Edu para vocês poderem acompanhar, tá certo? Tarefinha de casa para vocês, né? Pesquisar a história do CONFEBOL, mínimo 15 linhas, certo? Vocês fazem esse resumozinho de 15 linhas, batem a foto e me mandam lá na Agenda Edu, tranquilo? Quero agradecer muito, né, por vocês terem assistido o vídeo e agradeço muito a participação de vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.